welcome to VCB Podcast. Hoje mais um episódio para vocês. Nós estamos aqui com um episódio que vai ser super interessante, vai ser muito legal. E nós estamos aqui hoje com o Charles Alberto. Seja muito bem-vindo, Charles. Obrigado, Bruno. Seja muito bem-vindo. Uma satisfação estar aqui podendo conversar com você hoje. Hoje nós vamos falar então de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre psicologia, né? Um assunto aí que muitas vezes a gente não acessa tão facilmente, né? Inclusive, depois quem quiser ver lá, o Charles tem conteúdo sobre psicologia, depois dá uma olhada nas redes sociais que a gente vai colocar aqui. Ele compartilha esse conhecimento, né? E é uma fonte aí extremamente, né, válida, confiável, né? Que não pode ver em qualquer lugar, então é importante ter uma fonte confiável para um assunto tão importante, não é mesmo? Então, nós estamos aqui hoje, né, podendo conversar sobre esse assunto, e o Charles, ele é psicólogo clínico junguiano. Para quem não sabe, que é o junguiano, hoje vai aprender bastante, né, sobre o que é Jung, quem foi Jung e o que é psicologia junguiana, né? E o Charles, ele é pós-graduado em psicologia analítica e arte-terapia. Já foi docente no curso de pós-graduação em arte-terapia e voluntário no CVV, que é Centro de Valorização da Vida. É uma entidade voltada para a prevenção do suicídio. E ele foi voluntário por 2 anos nessa instituição. Ele ministra cursos de extensão de introdução à psicologia junguiana e seus conteúdos, como análise dos sonhos, imaginação ativa, tipos psicológicos, entre outros. Estuda sonhos e imaginação ativa e os tipos psicológicos há mais de 25 anos. Então a gente tem bagagem hoje aí para conversar, né? Tem bastante coisa. E ele possui experiência em grupos de estudo de sonhos presenciais e virtuais. E quem não tem curiosidade, né, gente, sobre a questão dos sonhos, né? É algo bastante interessante que a gente vai poder conversar aqui, ter a oportunidade de aprender mais sobre. Ele divulga esses conteúdos de psicologia junguiana desde os primeiros anos da internet no Brasil, por meio de páginas, comunidades do antigo Orkut. Então, ó, quem é mais novo aí não deve nem saber o que é, né? Mas o Orkut foi aí nosso, né, antecessor aí, né, ao Facebook, né, a tudo isso. Então, ó, desde essa época ele já está compartilhando esses conteúdos, hein? E agora no Facebook e no Instagram, depois vocês vão ver, segue lá o conteúdo do Charles. Ele realiza palestras e oficinas sobre diversos temas, inclusive de prevenção ao suicídio e os já citados acima. Também atua ativamente na prática clínica, utilizando as técnicas abordadas, assim como a meditação da atenção plena, que é muito legal, muito interessante, da qual eu também pratico. E ele pratica também há muitos anos. Então, gente, é com muita satisfação que eu recebo o Charles. E ele também hoje vai compartilhar alguns outros conteúdos, hein? Que vai falar um pouco sobre suas experiências, né? Sobre todo esse conhecimento. E além disso, ele também tem, como vocês sabem, o VCB Podcast sempre puxa, né, um pouquinho para o lado do inglês. A gente traz diversas áreas de conhecimento, a gente traz diversas linhas para contribuir, para que cada um possa aprender um pouco mais sobre outras áreas, mas também a gente puxa para o lado do idioma, que é, né, o nosso trabalho aqui também. E ele também já conheceu os Estados Unidos e contará também sobre a filha, que está morando nos Estados Unidos atualmente. Já faz alguns anos, né, Charles? Exato, sim. Né? Faz 5 anos. 5 anos. Mais de 5 anos ele tem uma filha que mora nos Estados Unidos e vai compartilhar um pouco sobre essas experiências também, né, pra gente. E também falará um pouco sobre as diferenças culturais e a questão do aprendizado e prática da psicologia em diferentes culturas e em diferentes países. Então, Charles, seja muito bem-vindo. É um prazer, mais uma vez, né? Falo novamente, porque realmente é um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Bruno. Nossa, uma satisfação imensa, gente, poder... Eu gosto muito, né, de divulgar a psicologia, de divulgar esse tipo de conhecimento, que foram coisas que eu sempre me senti atraído também, né? E são coisas, assim, que se a pessoa não souber onde procurar, ela não vai acessar, né? Então, essa oportunidade aqui de estar com o Bruno, de fazer essa entrevista, né, essa exploração do conhecimento da psicologia, é muito importante, muito importante. Sim, com certeza. Essa ideia, né, da gente estar podendo compartilhar conhecimento, né, e tudo isso, espero que seja uma ideia que cresça, né, que outras pessoas também
se voltem para isso, porque é muito importante a gente estar trazendo esses conteúdos, né, gente? Eu comentei com o Charles aqui pouco antes da nossa conversa, que toda vez que eu falava sobre psicologia com alguém, porque é uma área que eu gosto muito, inclusive estudei também um tempo, e toda vez que eu falo sobre psicologia, alguém fala, mas eu até queria estudar isso, já pensei em fazer esse curso, já pensei em estudar isso. Então é uma área que todo mundo tem, e a mente humana, né, é extremamente, ainda bastante sombria, né? A gente tem muita coisa para desvendar sobre a mente humana. Muita área a explorar. Então é muito interessante a gente estar podendo conversar sobre esse tipo de conteúdo. E Charles, você, como a gente disse, né, você falou que você traz essa bagagem de psicologia junguiana, você é psicólogo junguiano. Fala um pouquinho pra gente o que é a psicologia junguiana e quais são seus princípios fundamentais, o que é tudo isso, como é o seu trabalho, por favor. Então, existem várias escolas de psicologia, né? E eu escolhi a abordagem junguiana porque ela abrange o ser humano como um todo, né? Então existem escolas, por exemplo, que rejeitam o lado espiritual do ser humano. Mas a psicologia junguiana não. Ela abrange esta área, inclusive. Que foi, para mim, né, o lado espiritual sempre foi importante, né, e faz parte da psicologia, né, da psicologia do ser humano, do entendimento psicológico do ser humano. Né? Então não há por que excluí-la. Né? Então a abordagem junguiana, ela abrange o ser humano como um todo. Né? Inclusive o lado sexual, né? A psicanálise, por exemplo, é uma escola de psicologia que leva bastante em conta o lado sexual, né? A psicologia junguiana também, né? E aborda muito de forma simbólica, né? De forma muito interessante. Então é isso, né? A psicologia junguiana é essa área, os princípios da psicologia junguiana. Então tem um termo, né, a gente chama de individuação, que é o quê? Individuação é a pessoa se tornar um indivíduo. In quer dizer não, divíduo quer dizer dividido. Então é a gente se tornar não dividido. Porque todo ser humano, né, Bruno, a gente, inerentemente, a gente é dividido internamente. A gente tem desejos que a gente não quer ter, a gente tem sentimentos que são desagradáveis, a gente também não gostaria de ter. Então nós somos divididos. Né? Tem muita coisa na nossa psique. A psique, gente, é como se fosse assim, levando para uma maneira mais geral de se falar, né? Psique é a personalidade. Né? A personalidade. Então, assim, a nossa psique é dividida. Né? Já tem a divisão assim entre aquilo que a gente conhece de nós mesmos e aquilo que a gente não conhece. Né? Então a parte que a gente conhece de nós mesmos é o quê? O meu nome, as coisas que eu gosto, onde eu nasci, onde eu moro, os meus pais, as minhas memórias, tudo aquilo que eu lembro, que eu consigo lembrar, tudo isso faz parte do meu lado consciente. E o lado inconsciente é o quê? Aquilo que eu não domino. Né? Aquilo que foge ao meu controle. Que, por exemplo, inclusive doenças, né? Doenças psicossomáticas, doenças mentais, são coisas que fogem ao nosso controle e que têm origem, muitas vezes, na nossa personalidade. E se a gente for ver, até doenças físicas mesmo, né? Por infecção, gripe, etc., né, a gente pode considerar também como origem na psique. Por quê? Porque se o seu sistema imunológico, que é muito ligado às emoções, se ele baixa, né, a sua imunidade, a gente está correndo o risco de pegar alguma doença. Né? Agora, se o nosso sistema imunológico ele está em alta, se você está bem, né, então dificilmente, por exemplo, você vai pegar um câncer. Né? Só que se ele baixar cronicamente, né, assim, por um longo tempo, então pode ser que ele pegue uma doença até grave. Então,
um dos princípios é a individuação, é se tornar não dividido, se tornar uma pessoa inteira, integrada. Acho interessante isso que você está falando, Charles, que você falou do indivíduo, né, que é não divisível, não dividido, né? É uma ideia de fragmentação, né? Nós somos pessoas fragmentadas, né? Existe um filme, não sei se você já viu, chamado Fragmentado, que o homem tem não sei quantas personalidades e não sei o quê. Eu sei que é assim, claro, que existem transtornos de personalidade, né? Mas aquele filme, né, ilustra isso, mas de uma maneira exagerada, claro, né? Porque tem um monte de personalidades, mas basicamente a gente acaba sendo um pouco assim, não é? A gente tem essa divisão, ou não? Como seria? Sim, nós temos, só que essa condição assim de divisão nessas pessoas, que é o transtorno dissociativo de identidade, antigamente se falava em múltiplas personalidades, né? Então hoje é o transtorno dissociativo de personalidade. A pessoa que tem isso, geralmente é porque ela passou por um trauma muito grave e geralmente na infância. Né? Então ela desenvolve isso como uma proteção em relação àquela memória, né, que ela tem em relação àquilo que ocorreu com ela. Então ela, para se proteger, né, ela dissocia. Então é como se uma outra pessoa tivesse tido aquele trauma. Né? Então ocorre essa divisão. Nossa, eu já li vários casos desse tipo que são muito interessantes. Já passou nos anos 70, olha só, anos 70, que eu nasci em 67. Nos anos 70, a TV Globo divulgou uma série, né? Ela passou uma série, né, chamada Síbil, que é de uma mulher, uma história real, que ela desenvolveu 24, se eu não estou enganado, 24 personalidades diferentes. Então, de repente, ela estava aqui, ela acordava em outro lugar, porque outra personalidade assumiu e ela estava em outro lugar. Então é muito interessante, né, como que isso ocorre. Então conosco não ocorre essa divisão dessa forma, né, mas todos vocês sabem que nós temos justamente aquilo que eu acabei de falar, né? Desejos, pensamentos, memórias, imagens que nos vêm na nossa mente e que a gente não quer ter. Sim, é isso que eu queria dizer. Assim, é claro, existe o transtorno dissociativo, mas ao mesmo tempo, assim, meio que fazendo uma ilustração, né? Esse filme ilustrando que nós somos fragmentados também, mesmo não possuindo, né, um transtorno dissociativo, nós também somos fragmentados e, né, devido a essas questões dos desejos e tudo isso. Né, nós também somos fragmentados. Isso, correto. Entendi. Então, esse é um dos princípios. Sim. Né? O primeiro princípio, são 4 pilares da psicologia analítica. Né? Então, esse é o primeiro, a individuação. Você se tornar quem você é. É como se a gente, no início, a gente fosse uma semente. Né? E que, num solo adequado, tudo mais, a gente vai crescendo e se transforma numa árvore. Né? Numa árvore completa, adulta. Né? Então, mas tudo está em potencial, né? Nessa semente. E muitos de nós, gente, eu, por exemplo, eu ainda não desenvolvi tudo aquilo que eu tenho que desenvolver. Né? E nesse processo de individuação, de me tornar o indivíduo que eu sou, né, eu vou me tornando mais maduro, vou me tornando cada vez mais completo. A gente acha que o adulto não tem mais nada que desenvolver, mas tem. Tudo aquilo que está no nosso inconsciente são possibilidades de desenvolvimento, que a gente pode crescer. Né? Então, aí o outro princípio da psicologia analítica é o quê? É o relacionamento cliente com o psicólogo, com o terapeuta. Né? Então, esse relacionamento, como que é? Eu só posso tentar ou facilitar a cura numa outra pessoa, torná-la mais quem ela é, por meio de mim mesmo. É como se eu mesmo fosse a principal ferramenta para facilitar assim, a cura em alguém. Né? Então, não é que eu vou usar técnica, simplesmente usar uma técnica e a pessoa, se eu não me conhecer, eu vou ser incapaz de induzir a cura em outra pessoa. Né? Então, é essencial que o psicólogo ele tenha passado por uma terapia, uma psicoterapia anteriormente, ou até ele ainda esteja em processo terapêutico. Eu, por exemplo, procuro estar em
constante processo terapêutico, eu estou fazendo terapia, né? Por alguns problemas pessoais, mas também por causa da minha clientela, por causa dos meus clientes, meus pacientes, né? Eu noto que quando eu estou fazendo terapia, eu sou muito mais objetivo, eu tenho muito mais consciência em relação àquilo que está ocorrendo com o paciente durante o processo terapêutico, né? Então, esse é o segundo princípio, né? O segundo pilar da psicologia analítica. O terceiro é a análise de sonhos, né? O sonho, ele expressa aquilo que está ocorrendo no inconsciente da pessoa, né? É o processo, a história daquilo que está ocorrendo dentro dela e que a pessoa não tem consciência, a pessoa não sabe que aquilo está ocorrendo, né? E muitas vezes, em consequência disso, a pessoa começa a ter várias, como é que eu vou dizer, a ter várias coisas desagradáveis na sua vida, né? Doenças, começa a ficar nervosa, irritada, e não sabe qual o fundamento disso. Por quê? Porque está no inconsciente, está num lado dela que ela não tem acesso, que está bloqueado, né? Então, o inconsciente, Charles, seria essa, vamos dizer assim, essa área, né, bloqueada, vamos dizer, essa área não acessada pelo indivíduo, é isso? Correto, que a gente não tem acesso. Exatamente. Por exemplo, uma vez, para ilustrar esse caso, né, em relação aos sonhos, uma vez eu estava correndo, que eu fui um militar da ativa do Exército também. Uma vez eu estava correndo, fazendo um treinamento, né, militar, correndo na rua, tudo, de repente minhas costas travaram. E aí eu não conseguia respirar, não conseguia nem andar direito devido a esse travamento das costas. Eu tive que fazer fisioterapia, tive que tomar remédio para dor, tudo mais, né? Então ocorreu isso, mas faz uns 25 anos, quase 30. E aí, depois que eu passei por um processo terapêutico, né, eu cheguei em casa e aí eu fui dar uma olhada no meu caderno de sonhos, que eu tinha começado a anotar meus sonhos, né, fazia um tempinho. Então eu fui olhar, 2 dias antes eu havia sonhado com o quê? Eu estava perto de uma árvore, com um amigo meu que eu não conheço, né, no sonho, e havia nessa árvore, no alto, uma colmeia de abelhas. De repente, o enxame de abelhas saiu dessa colmeia e pousou nas minhas costas. Então, olha só, 2 dias antes ocorreu isso, né, eu tive esse sonho. Essas abelhas, então, em consequência, essas abelhas foram me ferroar 2 dias depois. Entendeu? Olha só. Né? Que coisa interessante, né? Então, havia um processo ali embutido que eu não sabia no meu inconsciente que depois foi desencadeado, né, nesse travamento das costas. Então, algo psicossomático. Né? E agora imagina, Bruno, se eu tivesse trabalhado com esse sonho, né, assim que eu tive ele, provavelmente eu não teria tido esse travamento nas costas. E depois, mais tarde, eu percebi que quando eu travava as costas, né, a minha esposa, ela ia fazer massagem, ela percebia nódulos, né? Então, e ela massageava esses nódulos e aquele ponto eu ficava liberto. Só que eram diversos nódulos. Então, assim, que correspondem ao quê? A tipo ferroadas, porque quando você leva uma ferroada, né, a pele fica com aquele calombo, né? Aquele calombo, Nossa, que interessante. Então, né? É como se o sonho... É como se não, é exatamente isso. O sonho se manifestando na sua vida, né, o onírico se manifestando na sua vida desperta ali, na sua vida. Correto. Na vigília. Isso. Né? Então, isso é devido a quê? Devido a, por exemplo, existe um significado nesse sonho, nos sonhos, por exemplo, a questão das abelhas ferroando, será que havia um significado advindo do inconsciente que se manifestou fisicamente? Como que funciona? É que na época, né, eu não havia feito análise desse sonho, né? Mas aí se eu fosse fazer análise desse sonho, hoje, não valeria a pena, porque já se passou muito tempo, né? Então eu não teria o insight desse sonho, do significado dele, né, a compreensão dele, correta. Mas,
Por exemplo, eu iria explorar o significado da abelha, né? Eu perguntaria o que é a abelha, né? Qual a função da abelha, como é a abelha do sonho, né? Que adjetivos que eu dou para esse tipo de abelha, né? E aí, por último, né? O que essa abelha fez no sonho? Então, eu respondendo essas perguntas, é claro, tem toda uma técnica, não é só isso, né? Eu colho as respostas que eu dou a essas perguntas, né? E depois eu uno com tudo isso que eu faço com os outros símbolos do sonho, né? A colmeia, costas, as minhas costas, qual o sentido disso, qual o significado, né? Inclusive, para eu sentir esse travamento nas minhas costas, pode significar o quê? Que algo lá no meu inconsciente estava travado, né? Algo na minha vida ali estava travada, né? E isso refletiu no meu corpo, tá bom? Entendi. Então esse é um dos pilares, né? Muito interessante. Mais para frente aqui, eu lembrando de outros casos, né? Eu conto para vocês. Mas aí vamos passar para o quarto pilar da psicologia analítica, que é a imaginação ativa. A imaginação ativa consiste em a gente fazer uma imaginação, como que eu vou dizer? Então, por exemplo, você pode imaginar uma porta, e aí quando você passa essa porta, aquilo que vier na sua imaginação é o que está ali. Você vai estar naquele lugar, na sua imaginação, mas você deixa a imaginação brotar espontaneamente. Então, por exemplo, houve uma vez em que a imaginação ativa é um diálogo, né, que a gente trava com aquilo que está lá no nosso inconsciente. Então, uma vez, por exemplo, eu namorava, e eu morava, inclusive, em Itajubá, né, nessa época. Isso faz uns 20 anos. E eu gostaria de ir para a casa da minha namorada. Só que havia chegado um livro, né, muito curioso, né, sempre gostei de ler. Havia chegado um livro, mas eu só tinha domingo para ir para a casa da minha namorada. Os outros dias eu trabalhava, ela também trabalhava, então era difícil. Então eu queria ir para a casa dela. Só que quando eu, né, abri a porta, tal, eu ficava em conflito, né? Eu queria ler aquele livro, mas eu não queria ler. E assim, se eu fosse para a casa dela, eu sabia que eu não ia ficar muito à vontade, né? Mas eu começava a ler o livro também, eu ficava pensando em estar lá. Então eu tinha um conflito, né? E eu tinha que dar cabo desse conflito. Como eu faria? Então aí eu fiz uma imaginação ativa. Eu perguntei para mim, na minha imaginação, né? Quem em mim que não quer ir na casa da minha namorada? Aí eu abri a porta e encontrei um senhor de óculos, né? Cabelos grisalhos, tudo mais, um senhor de mais ou menos 60, 70 anos. E aí eu perguntei para ele, por que o senhor não está querendo que eu vá para a casa da minha namorada, né? E ele disse para mim, olha, eu não quero por isso. Quando ele falou por isso, me veio na memória 2 dias ou 3 dias antes em que eu estava indo para casa do centro para minha casa. E aí eu comecei a pensar, né, comigo mesmo. Poxa, eu sou um cara muito teórico, as pessoas do meu trabalho vivem dizendo que eu sou teórico, que eu não sou nada prático. Eu preciso parar de ler. Nossa, eu tenho que parar de ler, ser um cara mais prático, né? Senão eu vou me dar mal. As pessoas, sabe, as pessoas às vezes faziam bullying a respeito, né? Hoje em dia, bullying a gente sabe o que é, mas antigamente não tinha um nome para isso, né? Então, assim que eu lembrei disso, eu pensei no senhor e falei, nossa, eu acabei reprimindo esse meu lado que gosta de ler, que é representado por esse senhor. Então eu me dei conta disso, e aí eu falei para ele, nossa, meu senhor, me desculpa, eu não devia ter feito isso, né? Pois é, mas você fez. E eu humilhei, né? Acabei humilhando o senhor. Pois é, eu me senti humilhado realmente, né? Isso aí não é uma coisa que se faz, tudo. A gente travou um diálogo, eu não lembro muito bem, mas foi mais ou menos isso. Eu só sei que aí eu propus a ele o seguinte, vamos fazer um negócio então.
eu vou lá para casa da minha namorada, mas assim que eu chegar de lá, eu garanto pro senhor, para você, que eu vou ler 1 ou 2 capítulos desse livro que chegou. E assim que eu fiz esse negócio com ele, ele aceitou, eu saí da imaginação ativa, nossa, eu fiquei totalmente espontâneo. Eu fui para casa da minha namorada, comecei, né, lá eu almocei, eu me servi assim, eu estava muito mais espontâneo do que normalmente, entendeu? Uhum. Conversando, eu até estranhei, assim, né? Mas- E eles também estranharam. Muito legal. Charles, quantos anos você tinha? Você já tinha começado a estudar psicologia por conta nessa época? Você era. Em que momento foi isso? Porque você já conhecia a imaginação ativa? Já conhecia a técnica? Ou foi feita assim, uma técnica de imaginação ativa meio que espontaneamente, sem saber exatamente? Então, o que ocorreu, né? Como que eu comecei a me interessar pela psicologia junguiana? É que eu tive depressão, né? E eu estava servindo o exército, então ali a pessoa também, poxa, eu tenho um trabalho para fazer. Então a pressão era muita, né? Então eu comecei a fazer a terapia. E nessa terapia eu levava meus sonhos. Porque eu achava interessante, já sabia que a psicologia lidava com interpretação de sonhos, né, com análise de sonhos. Então comecei a levar meus sonhos e comecei a ter umas reações muito interessantes assim que meu sonho era analisado. Né, eu ficava mais espontâneo, ficava mais espontâneo. Então, por exemplo, uma vez eu lembro da psicóloga, ela começar a perguntar sobre as imagens do sonho, né? E de repente todo o sonho, todo o sentido do sonho veio para mim de uma vez, né? Eu fiquei ali sabendo o que cada imagem representava dentro de mim, né? E isso provocou em mim, eu comecei a ter um acesso de riso, né? Assim, espontâneo, eu fiquei muito alegre, feliz, né, com isso, e eu não conseguia parar de rir, gente. Né, Eu imagino a cara da psicóloga, né? Sim, mas eu acho que ela já estava acostumada com esse tipo de coisa. Então eu sei que eu saí da sessão rindo assim e tendo que segurar a risada, Olha só. né, pensando assim, nossa, eles vão achar que eu tô ficando louco, mas vai passar para um psiquiatra. Então, assim, acho que houve uma liberação de energia, né, do inconsciente. Né? Em outros casos, assim, eu compreendi o sonho, minhas pernas aqueceram. Nossa, tiveram umas reações assim, bastante positivas, né? Sem falar, gente, que aí eu percebi que eu não precisava controlar meus pensamentos, meus sentimentos, que eu precisava apenas expressar tudo isso. E eu me tornei muito espontâneo. E assim, eu percebi que aí, sendo espontâneo, eu não fazia coisas que eram, como eu vou dizer assim, que não eram apropriadas. Pelo contrário, né, eu ficava espontâneo e eu tinha muito mais domínio de mim mesmo. Né, em falar aquilo que era apropriado para aquela ocasião. Não é que a gente se libera assim, e aí eu vou me portar como um animal, sem educação. Né? Não é isso. Uhum. Né? Pelo contrário. Até porque isso é o que muita gente pensa quando a gente fala de que você... psicologia, que você vai fazer análise. Não é isso. Exatamente. Quando você fica consciente, você se torna mais você mesmo e com mais domínio ainda. Né? Por quê? Porque aquilo que está no inconsciente, você está dividido, você é uma pessoa dividida. Agora, se você se torna inteiro, então você acessa seus vários recursos. Né? Você não vai perder aquilo que você tinha. Pelo contrário, você vai dominar mais recursos ainda. Né? Então é isso. A imaginação ativa é o quarto pilar, né, da psicologia analítica e consiste em você dialogar com aquelas figuras que estão dentro de você. Então você pode, inclusive, acessar um sonho na sua imaginação, você continuar um sonho pela imaginação ativa, né? Tem toda uma técnica para isso, que eu também dou essa técnica nos meus cursos, né? Assim como análise de sonhos. Tá? Então, são esses 4 pilares aí, né? Que é a individuação, a relação do terapeuta com o paciente, né?
que envolve o mindfulness também. Depois que eu comecei a praticar o mindfulness, que quer dizer atenção plena em português, né, gente, os meus atendimentos se transformaram. Né? Por quê? Porque é muito importante nessa relação do terapeuta, do psicólogo com o paciente, o psicólogo ele estar a par daquilo que está ocorrendo dentro dele enquanto ele está conversando ali com o cliente. Né? Então, assim, quando a pessoa ela está em mindfulness, está em atenção plena, ela está a par daquilo que está ocorrendo no inconsciente dela. Né? Então, assim, se ocorre alguma coisa que espontânea dentro de si, um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma imagem, né? E o psicólogo ele está atento àquilo que está ocorrendo, enquanto ele está atendendo a pessoa, ele pode perceber que aquilo está em ligação com o cliente. Né? Poxa, mas por que eu estou tendo esse pensamento agora? Por que eu lembrei disso? É normal eu me lembrar disso? Bem, se ele acha que é normal, então é uma coisa dele. Mas se não é normal, pode ser uma coisa que está ligada ao paciente. E isso ele pode, então, dirigir a terapia neste rumo, né? Para que a terapia ela seja mais eficaz ainda, entendeu? Então, assim, e sem falar que o mindfulness, a gente pode passar isso para o paciente também. Então, eu faço muito isso. Né? Quando alguém, por exemplo, se sente perturbado por algo que está sentindo, por alguma emoção, tudo mais, eu recomendo que a pessoa comece a prestar atenção nessa emoção. Por quê? Porque nossas emoções e sentimentos são como um painel que a gente tem interiormente, no nosso interior. Um painel que tem luzes. Então, por exemplo, emoções e sentimentos negativos são luzes vermelhas, por exemplo, que estão acendendo, né? E que eu devo olhar e prestar atenção. Poxa, essa luz vermelha está chamando atenção. O que é isso? Que luz que é essa? Qual o sentido dela? Olha, e é muito interessante porque a gente não tende a olhar, né, aquilo que está chamando atenção. Na verdade, a gente tenta ignorar. E é por isso que vai para o inconsciente, é por isso que vai sendo recalcado e tudo mais. Quando uma luz vermelha acende, o que a gente faz? Coloca a mão em cima, opa, não está acontecendo nada. A gente nega. A gente nega. Só que a luz vermelha quer dizer o quê? Está ocorrendo alguma coisa, tem um problema ali, e a gente não quer olhar para isso. E aquilo que a gente nega, cresce. Vai crescendo. Vai crescendo. A gente não tá vendo. A luz vermelha ela não apaga. A minha mão está em cima ali, mas ela não apaga. Eu posso dar um exemplo, é um pouco banal, mas assim, é como se a gente ignorasse o fato de uma casa, por exemplo, precisar de manutenção, a gente nunca fazer manutenção nessa casa, preferir ignorar a necessidade da manutenção, e quando vê tá tudo podre, tá tudo sujo, tá tudo infeccioso, porque a gente não prestou atenção. Daqui a pouco o telhado da casa está caindo, e aí você tem uma lesão, por exemplo, no pescoço, né? Por quê? Porque simbolicamente é como se o telhado estivesse caindo. Exatamente. Né? Ou cai nas suas costas, né? As costas travam e aí... Exatamente. Né? Então, por exemplo, você escondendo essas luzes no seu painel interno, né? As luzes vermelhas, de repente, imagina, um painel desse, um avião. O avião pode cair. Né? O avião pode ir para um lugar que não é a direção dele. Né? E a luz está alertando, olha, você não está indo, né, para onde você queria ir, ou que você pode ir, né, mas você está indo por quê? Porque você não está prestando atenção no painel. Você só quer prestar atenção quando a luz é verde ou azul, que é bonita, né? Agora, aquela amarela, né, e aí vai. Né? Então você não presta atenção, né, você sofre as consequências. Sim, a gente tende a dar atenção para o que está dando certo. Exato. Né? E a gente não presta atenção no que está dando errado, prefere esconder e aí continua dando errado. Então, por isso que o mindfulness, a atenção plena, é extremamente importante. Né? E em tudo. Então, uma coisa que eu quero enfatizar é a importância da consciência. Né? Da consciência, você se tornar consciente de quem você é, dos seus recursos, daquilo que está ocorrendo com você, seja positivo ou o que a gente chama de negativo. Não existe nada de negativo na gente.
não existe nada de negativo. O que existe é a maneira negativa com que eu lido com aquilo que eu acho que é negativo. Né? Então, se você lidar de uma maneira apropriada com aquilo que é negativo em você, só vai surgir coisas positivas. Né? É a sua maneira de lidar que é negativa. Né? Não existe coisas negativas, né, na gente. Entendi. Então, nossa, muito interessante tudo isso. Você comentou que na época você fazia terapia, né? E aí passou a se interessar por isso. E como que foi esse seu interesse pela psicologia junguiana, pela psicologia analítica? Quando que começou? Como começou? Foi através da sua terapia mesmo? Como que foi o início de tudo isso, Charles? Então, foi através da terapia, porque eu comecei a levar esses sonhos e começaram a surgir esses fenômenos. Eu percebi que eu me conhecia muito mais quando eu começava a analisar meus sonhos e levar meus sonhos para a terapia. Nossa, a terapia ela deu um salto, né, com a análise de sonhos. E é isso que ocorre quando alguém vem para ser analisado por mim, vem fazer terapia, e eu começo a analisar os sonhos das pessoas. Né? A terapia ela vai muito mais rápida. Dificilmente um processo terapêutico, né, passa de 2 anos, né, comigo. Eu tenho paciente, por exemplo, que está há 4 anos, mas é por quê? Porque a pessoa ela é realmente bloqueada. Né? A gente vê que a pessoa ela tem problemas realmente assim em lidar consigo mesma. Né? Então ali, quando eu comecei a levar os meus sonhos para a terapia, eu fiquei interessado nessa matéria de sonhos. Né? Será que tem livros a respeito? Porque eu já gostava de ler. Então eu queria livros a respeito. E eu fui numa livraria e encontrei um livro chamado O Homem e Seus Símbolos, que é do Carl Jung. E eu li esse livro do início ao fim e fiquei interessado. Né? Nossa, será que tem mais livros assim de Jung, né? Então eu comecei a ler livros do Jung, e aí eu me interessei também por alguns junguianos, né, discípulos do Jung, passei a ler livros também de discípulos do Jung. Eu sei assim que quando eu fui fazer a psicologia, o curso de psicologia, né, eu já tinha mais de 15 anos que eu estudava Jung, e junguianos, né? Na época eu já tinha avançado mais da metade da obra completa dele, que são 35 volumes. Né? E muito interessante. Então, e à medida, gente, que eu fui estudando a psicologia junguiana, eu fui linkando com aquilo que eu via na terapia. Né? Eu fui linkando uma coisa com outra. Olha, isso é isso que está ocorrendo. O meu inconsciente, né? Quando eu analiso o sonho lá, eu fico sabendo de coisas que me eram inconscientes e tudo mais. Né? Eu fui dando nomes e compreendendo a mim mesmo. Né? E aí, gente, eu fiz uma página na internet, né? A internet fazia uns 3 anos, eu acho, que estava no Brasil. Né? Eu fiz uma página, o Mundo dos Sonhos. Né? A partir daí surgiu o Orkut, que era uma rede social, uma das primeiras redes sociais. Sim, né? sim. E ali eu criei comunidade. Né, eu adotei uma comunidade de Jung que já tinha bastante pessoas e ela cresceu mais ainda. E a gente discutia sobre psicologia ali nessa comunidade, fazíamos análise de sonhos. Eu passei eu criei, né, um grupo de análise de sonhos por e-mail, né? E a gente... Então você revolucionou o atendimento online. Na época você já fazia. Pode-se dizer que isso ocorria. Só que aí eu não era psicólogo, né? Não era ainda, né? Mas olha só que interessante. Né? Lá atrás, lá no antigo Orkut já começou com isso. Olha só que interessante. Hoje é muito comum a gente ver, né, o atendimento online e tudo isso. E nessa época era o início disso daí. Olha que interessante. Correto. E assim, nessa época, gente, eu não era psicólogo. E aí, né? Como é que fica esse negócio? É que eu lia muito. Né? Em casa, eu tenho em torno de 35 livros que abordam só os sonhos. Né? Então, assim, eu li muito sobre os sonhos e aí eu ficava, poxa, mas eu não sou psicólogo, como é que eu mexo com os sonhos e analiso os sonhos das pessoas? O que eu posso dizer, gente, é que mesmo não sendo psicólogo, né, eu nunca tive alguma coisa, uma pessoa surtar por causa de análise de sonhos, ou ela ser prejudicada por causa disso.
né? Eu li um livro de um psiquiatra, ele se chama Montague Ullman, ele até já morreu, já faleceu. Ele, nos anos 70, ele já fazia lá nos Estados Unidos análise de sonhos em grupo. Então, um dos ditos que eu mais gosto dele é quando ele dizia assim: não é perigoso trabalhar com sonhos. Não trabalhar com eles, sim. Entendeu? Sim, sim. E aí ele, quer dizer, né? E ele divulgava, gente, assim, análise de sonhos, né, para todo mundo. Tem muito psicólogo que faz isso, né? Psicólogo assim renomado que aconselha. Existem tribos de índios. Tem uma tribo específica chamada o Senoi, se não me engano, lá nos Estados Unidos. É uma tribo, gente, não só uma tribo, tem várias tribos, né, desses indígenas, e eles, a primeira atividade deles, né, é a análise de sonhos. Eles acordam, contam os sonhos um para o outro. Quando uma criança sonha com um monstro, por exemplo, eles incentivam: olha, quando você sonhar, lembra, né, que você está sonhando e aponta para o monstro lá e fala que você não vai arredar o pé dali, que você não vai fugir dele. Nossa! Né? E ali eles aconselhavam esse tipo de coisa, né? E as crianças eram capazes, e era uma tribo, eu sei assim, resumindo o assunto, eram tribos que elas são conhecidas por não haver guerra entre elas. Entendeu? Não havia guerra, não havia conflito. Por quê? Porque eles tornavam o inconsciente consciente. Né? Tornavam aquilo que elas desconheciam de si mesmas, né? Tornavam isso conhecido por meio da análise de sonhos, né? Do compartilhamento dos sonhos. Então é muito importante. Quer dizer, eles lidavam com o inconsciente e por isso eles tinham, assim, a grosso modo, tinham uma vida né, com mais qualidade, quero dizer, uma vida psicológica com mais qualidade, mais bem resolvida, porque eles lidavam com o inconsciente. Exato. E nisso aí, né, se você for ver, eles incentivavam a prática da imaginação ativa, de forma natural, né? Sim, então, exatamente. E eu ia comentar com você, e inclusive eu nem vou comentar assim muito extensamente sobre isso, que é um assunto extremamente profundo, acho que, mas não sei se você já ouviu falar do livro tibetano dos mortos, e me lembrou isso daí, você já ouviu falar, o Jung até comenta esse livro, né? E na hora que você falou que quando você sonhar com o monstro, você fala, não vou arredar o pé daqui, né, aponta para o monstro e fala isso, me veio um pouco desta meditação, desta guia da meditação no livro tibetano dos mortos, que tem uma característica parecida com isso. Sim. Em reconhecer o que é a morte ali naquele momento e tudo mais, né? Mas... E já que você falou disso aí, tem um livro, gente, que se chama Alimentando Seus Deuses e Demônios. Que esse livro, ele é de uma monja tibetana, Tsultrim Allione, eu acho que é esse que é o nome da autora. Então, ela esteve no Tibete por muito tempo, né, e ela explorou um mito que havia, era um acontecimento que surgiu em 1200, né, depois de Cristo. Eu sei que ela traz uma técnica, ela aprendeu uma técnica lá, que consiste em, como é que eu vou dizer? Ela chama de demônios esse lado nosso que a gente não gosta, né? Sentimentos que a gente chama de negativos, pensamentos e tudo mais. Então é como se eles fossem demônios. Então ela tem uma técnica que, para mim, é uma espécie de imaginação ativa, só que estruturada, né? Onde ela lida com esses demônios, né? Envolve ela imaginar, assim, resumindo, curto e grosso, né? Não é só isso. Mas ela imagina ela dissolvendo em um néctar que vai em direção àquela figura, né? Aquele ser lá, que muitas vezes é monstruoso, né? E ela dissolve todo o corpo dela, é como se ela estivesse dissolvendo o próprio ego, né? E vai em direção àquele ser. E geralmente, na imaginação, espontaneamente, aquele ser se transforma, né? E a pessoa ela se cura, entende? É claro, às vezes a pessoa tem que executar essa imaginação várias vezes, né? Mas há casos onde apenas em uma imaginação ativa, a pessoa já se cura, entendeu? Nós temos uma
uma pós-graduação em imaginação ativa lá em Curitiba, de uma junguiana que se chama Sônia Lira. Eu participei de um congresso de imaginação ativa, gente, onde foi divulgado, assim, cientificamente foram feitas pesquisas, né, aonde certos pacientes, assim, que tinham certos transtornos, por exemplo, bruxismo, né, que é aquele de você apertar os dentes, né, enquanto dorme, pessoas com toque, com depressão, delas se curarem a maior parte, né, desses transtornos em uma sessão de imaginação ativa de 1 hora. Nossa. Entendeu? Isso comprova o nível de eficácia dessa técnica, né? Dessa prática. Técnica, sim. Nossa, é incrível, né? É impressionante. Sim, é impressionante. E é interessante que a gente está falando aqui de uma ciência, né? A psicologia como uma ciência que traz esses aspectos que são advindos de povos antigos, inclusive, advindos não, né? Mas assim, utilizados por povos antigos, por exemplo, como a gente está falando aqui dos tibetanos, da tribo indígena. Então quer dizer que é uma técnica meio que natural do ser humano buscar fazer a imaginação ativa para resolver conflito. Exato. Eu não sei se eu estou correto. Está correto. Exatamente. Uma coisa natural, assim. O Jung apenas redescobriu a imaginação ativa, porque ela já era, inclusive, praticada pelos alquimistas lá na Idade Média. Sim. Entendeu? Sim. Eles chamavam de meditácio, né? Então, na verdade, era uma meditação, eles chamavam de meditação, né? E era a imaginação ativa, eles conversavam com aspectos deles mesmos, né? Olha só, é muito interessante. E, Charles, a gente está aqui conversando, falando sobre Jung, né? Citando tudo isso, toda a obra do Jung, todos os pilares da psicologia analítica junguiana, mas fala um pouquinho para o nosso público quem é o Jung, porque assim, claro, a gente está falando aqui de um psiquiatra, né, o Jung e tudo mais, mas a gente quer saber, talvez o nosso público gostaria de saber um pouco mais quem foi o Jung e como que ele foi desenvolvendo tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, o Jung, ele foi uma criança, né, que cresceu em um lar de o que a gente chama no Brasil de evangélicos. O pai dele era pastor, né? Então foi uma coisa que ele não conseguia negar, né, esse lado espiritual. Que lá quando ele nasceu, né, ele já tinha algo a esse respeito, né? Os pais dele e tudo mais. Ele já tinha espiritualidade. Tinha uma espiritualidade e ele questionava. Muitas vezes o pai dele, por exemplo, falava sobre esse tipo de coisa eu não posso questionar. Né? A gente não questiona isso, isso é um mistério. Mas o Jung ele queria compreender as coisas. Né? Pô, mas por que mistério? Né? Por que é mistério? Eu tenho que compreender isso, né? Ele teimava em compreender, né? Ele perguntava por que disso, daquilo, ele sempre procurava compreender, e ele levou isso, né, por toda a vida dele, né? E ali ele cresceu, ele teve sonhos marcantes, né, na vida dele, assim, que depois induziram, né? Ele analisou mais tarde e percebeu o quanto eles eram marcantes para o desenvolvimento dele. Então teve uma época, ele sofreu bullying também, ele era um cara assim, muito introvertido, tinham amigos dele que falavam assim, que ele era antissocial, né? Mas depois ele desenvolveu mais o lado social dele, porque ele estudou muito no que hoje a gente chama de ensino fundamental, ele estudou muito na área rural, né? Então não tinha como ter ligação, né? As pessoas ali são mais introvertidas mesmo, ainda mais na Suíça. Aí só depois que ele passou para o ensino médio, que a gente hoje chama de ensino médio, e aí fez faculdade, aí aflorou nele esse lado mais social, né? Extrovertido. Depois ele ficou em dúvida, ele queria escolher psiquiatria, por quê? Porque é uma coisa que unia, né, algo assim, da psique, da personalidade, com o lado da matéria, das ciências,
né? Então ele escolheu a psiquiatria com base em um sonho também. Então o Jung começou a observar seus sonhos antes de começar a estudar isso. Ele já tinha essa predisposição? Sim, pode-se dizer que sim, né? Sonhos assim marcantes que intrigaram ele, né? Que figura que é essa? Ele também tinha brincadeiras, né? Ele fazia umas brincadeiras. Ele esculpiu um boneco, por exemplo. Ele pôs esqueci o nome daqueles chapéus de antigamente, né? Chapéu preto, um terno, né? Uma cartola? Uma cartola, isso. Uma figura assim, um boneco de cartola. Ele esculpiu numa régua de madeira. E ali ninguém conhecia essa figura. E ele deixou essa figura no sótão, né, escondido. Ele era uma pessoa assim, insegura, mas quando ele fez essa figura, é como se ele tivesse algo assim dentro dele, que ele colocou para o externo, né, para o mundo exterior, e ele guardava, né, era um segredo que ele tinha. E ele se sentia seguro com essa figura. O Jung também, quando era criança, ele percebeu que havia duas pessoas nele. Uma que era ele chamava assim, mais tarde, né, de número 1, e tinha o número 2. O número 1 era o ego dele, o ego normal, o eu, né, aquilo que a gente chama de eu. E o número 2 era uma figura que às vezes surgia em que ele se sentia muito importante e, assim, um adulto já velho, em torno de 50 anos, né? Teve uma vez que um senhor, amigo, cujo filho era amigo dele, né? Esse senhor, ele estava na casa dele lá, brincando com um amigo e tudo mais, e esse senhor o repreendeu por alguma coisa. Interiormente ele sentiu, como que ele pode me repreender? Né? Eu sou um senhor, eu sou digno de respeito, mas ele era uma criança, né? Uma criança ali de 10, 9 anos, né? E sentiu isso. E aí ele percebeu que isso era como se fosse um outro alguém, né? Ali dentro dele, entende? Que ele passou a chamar muito mais tarde, né, de número 2. Eu não sei como ele chamava na época, mas provavelmente era um outro, né, que ele tinha ali dentro dele. Então ele já notou uma divisão dentro dele, né, e esse outro, mais tarde, ele começou a ele chamou de si mesmo. Ele percebeu que era uma parte da personalidade que é muito mais antiga, né, do que o nosso eu, e que já vem desde que a pessoa nasce, né, ela tem isso nele, essa bagagem, né, assim, de uma coisa que é como se viesse de gerações anteriores, né, uma bagagem muito grande, né, e que vem em potencial, mas que a pessoa ela pode desenvolver, né. Então é como se esse si mesmo fosse essa sementinha que eu falei, né. À medida que essa semente a gente desenvolve ela, a gente considera aquilo que a gente acha desagradável na gente, né? A gente segue as pistas disso que é desagradável, disso que a gente rejeita, a gente acaba se unindo a essa figura, né? Que a gente chama de si mesmo. E desenvolve, né? Desenvolve cada vez mais, né? Bem, não sei, aí o Jung, ele fez psiquiatria, né? Só que ele não ficava satisfeito, ele queria entender os seus pacientes, ele passou a fazer parte de uma clínica que se chamava Burgose, né? E nessa clínica havia doentes mentais mesmo, né? Esquizofrênicos, que a gente costuma chamar de loucos. E ele queria entender as fantasias, o que aquelas pessoas falavam. Então quando ele terminou a psiquiatria, ele passou a trabalhar nesse hospital psiquiátrico. Nesse hospital psiquiátrico. Que interessante. Então ele queria entender essas pessoas, né? E ele achava, e estava certo, né? Estava correto, que aquilo que essas pessoas diziam, as fantasias que elas falavam, tinha tudo a ver com a condição delas, que levou elas para esse hospital, para essa clínica, né? Esse hospital psiquiátrico. Ele queria entender, ele não
ele não se conformava, né, com simplesmente denominar aquelas pessoas, esse aqui é um esquizofrênico e tudo mais. Ele queria entender qual era o mecanismo por trás, que fazia a pessoa a estar naquele estado, é isso? Isso. Enquanto muitos colegas só queriam ficar acomodados, né, se acomodavam em dar nome às doenças dos pacientes, ele não, ele queria entender aquilo, e ele foi fundo, né, ele passou a analisar sonhos, ele viu que havia analogia entre os sonhos que a gente tem e as fantasias que essas pessoas elas tinham ali na clínica, né? Entendeu? Então ele viu analogia assim, entre a doença e aquilo que a pessoa tem de saudável, né? Entre os próprios sonhos. E passou a analisar isso. E ele conseguiu, gente, muitas curas, né, com esses pacientes. É conhecido assim na psiquiatria de que é impossível se curar esquizofrênicos. Só que o Jung, nessa época, ele conseguiu, né, pessoas que eram diagnosticadas com esquizofrenia e conseguiu a cura delas. Que elas saíssem da clínica e tudo mais. E depois vinham outros psiquiatras que falavam, não, mas isso aí é porque você não havia diagnosticado correto. Ou não havia sido diagnosticada corretamente. Né? Ela não era esquizofrênica. Então, mas ele, né, segundo ele, né, eram pessoas assim diagnosticadas até por outros médicos, né, e ele conseguia a cura. Tá bom? E aí ele passou a desenvolver a psicologia dele. Ele descobriu técnicas, depois ele se associou ao Freud, que é muito conhecido hoje em dia, né? Ele criou a psicanálise. Para vocês terem uma ideia, ele criou um teste que acusou assim, a existência do inconsciente, que é o teste de associação de palavras. Né? Na verdade, esse teste já havia. O Freud desenvolveu esse teste? Não, foi o próprio Jung. O Jung desenvolveu esse teste. Antes dele encontrar com Freud. Ah, tá. Entendi. Então, um psicólogo, na época, o Wundt, ele havia desenvolvido esse teste, só que o Jung pegou esse teste e aplicou de outra forma. Entendeu? Ele passou a perguntar para as pessoas, a criar uma lista de palavras, né? Então, por exemplo, a pessoa ela tinha que, se ele falasse uma palavra, navio, a pessoa tinha que falar uma outra palavra, que ela achava que estava associada a navio ou qualquer outra coisa. Né? E ele notou que certas palavras a pessoa demorava mais tempo, e ele passou a medir esse tempo que as pessoas demoravam. Entendeu? E ele notou, depois juntando essas palavras que as pessoas tinham mais dificuldade, demoravam mais para associar, notou que havia similaridade. Eles pertenciam a um tema específico. Né? E a esses temas, ele passou a chamar de complexos. Né? Então ele percebeu que eram temas assim que eram inconscientes à pessoa. A pessoa não sabia que ela tinha dificuldade com aquelas palavras, com aquele tema específico. Né? E ele criou o termo complexo. Depois ele conheceu Freud, né? Eles concordaram que vinha do inconsciente, que esses complexos existiam no inconsciente. Nesse momento, Freud já era estabelecido como um psiquiatra já conhecido, já renomado. Isso, ele era neurologista. Neurologia, é verdade, não era psiquiatra, neurologista. Neurologista. É verdade. Mas ele já era, ele não era muito bem visto na sociedade, né? Porque ele colocava a principal fonte de doença, a repressão sexual, que realmente naquele tempo era muito forte. Né, a repressão sexual. Então ele colocava isso como a solução, né, dos problemas, coisa que o Jung discordou dele depois. Né, eles trabalharam por muito tempo juntos, se não me engano, 13 anos. Né, o Jung ele começou conhecendo Freud lendo A Interpretação dos Sonhos, que é um livro muito famoso do Freud. Sim. E o Jung já tinha certo conhecimento de sonhos assim e tal, né? E aí pronto, eles foram desenvolvendo, só que depois o Jung acabou se separando do Freud por ele discordar
de que a psique, ou de que a energia psíquica era sexual. Né? Para o Jung, a nossa energia psíquica, ela é como a energia da física. Ela pode se manifestar por meio da mecânica, do calor, né? E por vários outros meios. Enquanto Freud via isso apenas como energia libidinal, ele via como uma energia que não tem apenas um aspecto, mas isso. Sim pode ser manifestada de diversos aspectos diferentes. É isso? Correto. E uma maneira de medir essa energia, né, essa energia psíquica, que na época se chamou de libido, né, por Freud, uma maneira de se medir isso é a emoção. Né? Então, uma pessoa que está muito emocionada é porque essa energia psíquica ela está extravasando muito ali. Né? Então, por exemplo, em um assunto, se você se interessa muito por determinado assunto, é uma maneira de se medir a energia psíquica que está sendo investida nesse assunto, né? Que está sendo direcionada a esse assunto. Né? Então, aquilo que você sente é uma medida da energia psíquica que está sendo mobilizada. Entendeu? Né? E depois disso, só que eles acabaram rompendo, né? O Jung rompeu com Freud, e ele entrou numa séria depressão, gente. Né? Entrou numa séria depressão e ele queria saber por que aquilo, né? Surgiram fantasias nele, de quando ele era criança, ele passou a brincar então com essas coisas que vinham, né? Que ele julgava que eram infantis. Por exemplo, ele começou a construir castelos, construir cidades de areia, né? E pegava outros recursos, pedras e tudo mais. Ele se sentia ridículo fazendo isso tudo, mas eram coisas que estavam vindo do inconsciente dele, né? Coisas que ele queria expressar de alguma forma, ele queria saber, poxa, para onde isso está me levando? Né? E ele deu andamento a isso, surgiram mais fantasias ainda, né? E a partir disso, ele começou a descobrir espontaneamente a imaginação ativa. Por quê? Teve uma ocasião em que, como que eu vou colocar aqui? Teve uma ocasião assim, em que ele começou não somente a fazer essas cidades de areia, mas a fazer pinturas também, a esculpir outras coisas, esculpir em pedra, em madeira, né? E aquilo eram coisas que vinham espontaneamente da mente dele, né? Da personalidade, da psique dele. E aí, uma voz interior começou a questionar aquilo, começou a vir para ele assim, isso que você está fazendo é arte. E aí ele pegou e falou, não, mas isso aqui não é arte, isso que eu estou fazendo aqui é algo científico, ou até algo mais, isso aqui é natureza, porque está vindo diretamente de mim, não é arte. Né? E aí ele começou fazendo atividade, de repente veio de novo, isso é arte. Ele falou, não é. E ficou aquela... Ele estava brigando, interna, né? Ele estava brigando com uma imagem que ele tinha na mente dele. Isso. Meio que discutindo, conflituando com uma imagem. Correto. E aí ele percebeu que essa voz, assim, era de mulher. E era de uma mulher que ele conhecia, que inclusive convenceu um dos pacientes dele de que aquilo que brotava do inconsciente dele era arte. Ele até se tornou artista, tudo mais, não levou a análise adiante e acabou não se curando muito daquilo que ele fazia, né? Então ele percebeu que era essa mulher, que era a voz dessa mulher. O que ele fez? Ele passou a escrever os argumentos dele de por que não eram arte, como se fosse uma carta para ela, né? E ali ele pegava, agora é a sua vez, você fala para mim, eu escrevo a sua carta para mim. Ele passou a escrever tudo aquilo que vinha espontaneamente da imaginação dele, né? E escrevia, e depois ele respondia aqueles argumentos da mulher e tudo mais, e foi. E assim ele fez um primórdio de imaginação ativa, né? E aí mais para frente ele imaginou, mas aí ele já havia entrado num acordo com essa mulher, tudo, né? E
espontaneamente ele queria cavucar o inconsciente dele, né? Saber o que tinha mais lá embaixo, né? No escuro da personalidade dele. Então ele começou a, na imaginação, imaginar que ele cavucava o solo, que ele estava cavando, né? E ele estava cavando ali, e ele criou um túnel sempre indo para baixo, até que certa altura ele já havia ido muito para baixo e resolveu cavucar para o lado. Né? Ele cavucou então para o lado e chegou numa caverna. E nessa caverna, aí começou a primeira imaginação ativa dele, entendeu? Aí ele encontrou uma pedra que tinha um rubi, né, um rubi vermelho e tudo mais, que tinha uma luz ali, emanava uma luz vermelha. Ele se aproximou, tirou esse rubi da pedra, e aí com curiosidade ele até esqueceu o que estava fazendo, que aquilo estava na imaginação. Né? Curioso com aquilo, o que há debaixo desse rubi? Ele tirou o rubi, olhou lá e viu ali primeiro um jovem loiro nadando, parecia que ele estava quase morrendo. Depois ele viu um escaravelho passando também na água corrente ali num rio, né? E depois um sol, cheio de serpentes nesse sol, parecia um sol, mas tinham serpentes em torno dele. E aí alguma coisa desse rio parece que começou a se tornar muito sangue e começou a sair dessa pedra. E aí ele saiu da imaginação, ele estava sentindo, como é que eu vou dizer assim, enjoo, né? Querendo vomitar, né, aquilo que ele tinha visto. Então essa foi a primeira imaginação ativa, ele começou a querer entender isso, começou a fazer mais imaginações ativas, e essas imaginações ativas ele escrevia nos livros que ele chamava de livros negros, porque eles tinham uma capa negra. Depois ele pegou as imaginações ativas que tinham nesses livros negros e transcreveu para um livro que se chama Livro Vermelho, que hoje em dia é muito famoso esse livro no mundo inteiro. Ele passou também a ilustrar essas imaginações ativas. Então esse livro é ricamente ilustrado, né, muito interessante, mas assim, não é qualquer pessoa que infelizmente pode compreender esse livro, é preciso já ter explorado bastante, né, a psicologia junguiana para entender esse livro. Então esse livro está revolucionando, né, ele foi publicado só em 2010, se não me engano. Né, ele está revolucionando a psicologia, inclusive outras psicologias, né, devido ao conteúdo dele. E foi assim, né, ele foi se tornando famoso, né, com a análise de sonhos dele. A análise de sonhos do Jung difere muito da de Freud, porque para Freud existe o conteúdo manifesto e o conteúdo oculto. Para ele, para o Freud, o conteúdo manifesto quer dizer aquilo que o sonho está explanando, o que ele está mostrando, não é aquilo que ele quer mostrar. Na verdade, aquilo é como se fosse um engano. Né? O significado está por trás daquilo, o significado verdadeiro. É como se o nosso ego quisesse se iludir com aquelas imagens. E para o Jung, não. O sonho é natureza. Ele não engana, ele não quer disfarçar, ele quer dizer exatamente aquilo que o sonho mostra. Entendeu? E você vê que na análise junguiana que a gente faz dos sonhos é exatamente isso. Né? Aquilo que o sonho está mostrando é exatamente aquilo. A gente é que não entende a linguagem figurada do inconsciente. Entendeu? Os símbolos, a gente não entende simbolicamente. E isso, no mundo atual, está ficando cada vez mais escasso. E a gente, da psicologia junguiana, divulgando, né, essa análise de sonhos, tudo mais, é que está trazendo esse sentido simbólico, metafórico de volta. É interessante, gente, assim, quando a gente faz uma análise de um sonho, a pessoa ela sabe que o sentido é aquele. Né? A pessoa ela tem certeza. Porque alguém pode perguntar, mas como é que a pessoa vai saber que o sentido do sonho é aquele ou não é? Né? O sonhador sabe. Por quê? Porque provoca uma alteração íntima nele, interna dentro dele, entendeu? Como as que eu já falei para vocês.
né? Então a pessoa ela sai transformada quando ela analisa um sonho. É muito, muito legal, muito interessante. E é interessante porque nós estamos rodeados de símbolos e, na verdade, assim, os símbolos fazem parte da nossa vida desde os primórdios, né? Nós, enquanto humanidade, sempre simbolizamos tudo, né? Sempre trazemos tudo de maneira simbólica, só que a gente tem, talvez, dificuldade de compreender esses símbolos devido ao fato talvez, por se conhecer muito pouco ou por não dar a atenção devida. Seria isso? Sim. Então, vários junguianos, eu não lembro assim especificamente do Jung, né, mas dizem que, aliás, Aristóteles, ele falava que a principal faculdade para se interpretar um sonho é a analogia, a pessoa saber fazer analogia. Então, por exemplo, um poeta seria uma pessoa muito apta a interpretar um sonho. Entendeu? Sim. Por quê? Porque ele aborda o metafórico. Exatamente. Né? É interessante, né, Charles? Eu não sei, mas eu tenho a impressão, pelo menos, que a gente... o metafórico, né, é cada vez mais difícil para nós, né, enquanto pessoas. O metafórico é cada vez mais difícil de ser compreendido porque nós estamos ficando cada vez mais racionais, cada vez mais isto é porque é assim, né? Por exemplo, isto é uma caneta e não pode ser algo que não seja uma caneta, né? E acabou, e pronto, né? Porque me disseram que é uma caneta, eu tenho que acreditar que isso é uma caneta e não significa nada além de caneta. Ponto, exato, né? Uhum. E a gente está ficando cada vez mais assim. Então isso nos afasta, talvez, da compreensão daquilo que é simbólico e metafórico. Mas existe uma necessidade da compreensão do metafórico para que a gente se compreenda. Sim. Porque nós não somos seres que vêm com um manualzinho de instrução, né? Lógico. Sim, sim. Nós somos muito, mas muito cheios de nuances e a gente fala que a mente humana, né? Talvez você pode me corrigir se eu estiver errado, mas a mente humana é uma das coisas mais metafóricas que existem. Porque a gente não tem com clareza exatamente quem nós somos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui e tudo isso. São perguntas da humanidade que sempre existiram. A filosofia está aí, né, questionando isso desde sempre e talvez a questão metafórica seja algo bastante distante para a gente, porque a gente não está perdendo cada vez mais isso. Acho que antigamente se pensava mais no metafórico. Ou seria isso ou não? Sim, sim, exato. Você abordou um negócio que eu até quero expandir para um outro lado aqui que eu não explorei tanto, que é a tipologia psicológica. Uhum. O que acontece? Por que está acontecendo isso, né, da gente abandonar o metafórico que faz parte da gente, né, como ser humano? Pela influência científica. Porque, infelizmente, a ciência ela está utilizando muito mais a função pensamento e a função sensação. Nós temos 4 funções básicas na nossa psique, que é sensação, pensamento, sentimento e intuição. Né? Então, a ciência ela explora muito o pensamento, porque o pensamento é uma função que define, delimita. E o pensamento ele tende a ser impessoal. Então, por exemplo, você numa faculdade, você vai fazer um TCC, a linguagem que a gente tem que utilizar no TCC é impessoal, que é uma linguagem assim fria e que tem a ver com a observação, com você se distanciar do objeto de estudo. Né? Então, essa é a função pensamento. E a função sensação é aquela em que a gente usa os nossos sentidos para observação. Então, a ciência ela utiliza principalmente essas 2 funções. Pensamento e sensação. Só que ela tende a desprezar as outras funções que são o quê? Sentimento e intuição. A intuição ela tem muito a ver com a imaginação. A intuição ela usa muito a imaginação. É a imaginação. Né? Então, por exemplo, o Einstein, para você ter uma ideia, era uma pessoa que usava muito a intuição. Ele é um cara intuitivo. E ele revolucionou a ciência, né, justamente porque ele usou a intuição. Até hoje, né, os cientistas estão provando
empiricamente, por meio da observação, coisas que o Einstein previu pela imaginação dele. Inclusive, você está comentando isso, quando eu li sobre Einstein algumas vezes, e é interessante que ele utilizava da imaginação bastante, porque ele observava, né, como se tivessem partículas no ar, e ele ficava movendo, né, essas partículas, observando tudo isso com a imaginação dele, né? Então era muito engraçado isso, porque era o laboratório dele. O laboratório dele era a imaginação. Exato. É impressionante. Ele via, né, calculava as coisas na mente como se visse os números, né, e tudo mais. Então isso é muito interessante. Projetava para fora da mente dele, né, como se ele visse, né? Uhum. Agora, infelizmente, olha só, o Einstein criou isso aí, depois veio a física quântica, que também foi descoberta muito pela intuição, né? Os físicos que descobriram a física quântica, eles são intuitivos, eles utilizam muito a imaginação. Agora, vocês podem ver que, infelizmente, nos bancos escolares, a gente não tem muito ensino dessas matérias, né? Da relatividade de Einstein, da física quântica, que são justamente essas que utilizam mais a função intuitiva, né? Por quê? Por causa desse desprezo pela intuição. E outra coisa que a ciência despreza, que é o sentimento. Por que a ciência despreza o sentimento? Porque o sentimento é uma função de relacionamento, né? Relacionar-se com outro ser humano. O sentimento, por que a ciência, né, despreza? Porque o sentimento, ele busca a aproximação, né? Para você lidar com outra pessoa, é preciso lidar corretamente, é preciso que você tenha empatia, você se coloque no lugar do outro. Isso é uma aproximação, né? Agora, para você olhar objetivamente um objeto, um fenômeno, você tem que estar distante, você não pode se envolver emocionalmente. Então a ciência ela tem que reprimir o sentimento, né? Só que quando ela reprime o sentimento, ela também está reprimindo tudo aquilo que vem do sentimento. Porque o sentimento te diz aquilo que é adequado ou não. Então, por exemplo, se você está num evento, você falar uma palavra sórdida, assim, uma palavra feia, né? Todo mundo vai te achar estranho e vai estranhar aquilo porque não é apropriado. Só que um tipo de pensamento, principalmente o extrovertido, ele pode fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele não vai dar atenção ao sentimento dele de receio, né? Se ele tivesse acesso ao sentimento, o sentimento diria para ele, olha, não é muito bom você fazer isso aqui, não é apropriado, né? Ou isso não é ético, né? Só que ele não tem o sentimento desenvolvido, porque ele é um tipo pensamento. Então o tipo se forma quando a pessoa desenvolve muito mais uma função do que a outra. A outra fica no inconsciente. Tudo aquilo que a gente deixa no nosso porão, no nosso inconsciente, fica subdesenvolvido, fica infantil. Então o sentimento de uma pessoa dessas é infantil. Então ela vai fazer muita coisa que é inapropriada, né? Agora, na faculdade, no estudo, tudo bem, ela vai usar a função pensamento dela adequadamente. Mas no relacionamento, não. A pessoa tende a ser mais fria, né? Tende a se distanciar, querer mais distância, né, dos outros. Então, agora, a consequência da ciência não desenvolver muito sentimento é a falta de ética no emprego das invenções, das descobertas. A gente vê que a ciência acaba fazendo muita coisa, muita estripulia, né? Para não dizer outra palavra, né? Por quê? Fazendo muita coisa que não é adequada, justamente por quê? Porque não emprega o sentimento. Entendi. E a psicologia, porque a psicologia é uma ciência. Sim. Ela é uma ciência acadêmica. Então, enquanto ciência, como que ela lida com isso? Porque a psicologia é uma ciência, mas a gente, né, mediante esse discurso, a gente consegue perceber que a psicologia é uma ciência que leva em consideração os outros fatores, né, como sentimento, intuição, né, enquanto a outra ciência só vai levar em consideração os dois primeiros fatores. A tendência é essa. Né? Então, assim, a psicologia como ciência, como ela lida, né, para fazer parte do mundo científico, mas levando em consideração essas outras esses dois outros aspectos, que é intuição e sentimento.
Então, a gente sabe, por exemplo, a gente vê que na psicologia nós temos os conselhos, né? Conselho regional, conselho federal, e ali se é pontuado muito a ética, né? Então o sentimento está nisso aí, né? Na maneira adequada de se abordar o paciente, como se achegar, né, ao inconsciente, não é de qualquer maneira, o inconsciente da pessoa, a interpretação dos sonhos, né? Você ter acesso aos seus sentimentos para você saber, poxa, mas, né, será que é adequado isso aqui, né, para a pessoa eu falar dessa maneira? Não, é melhor achar uma outra abordagem. Então é dessa maneira, né, que se aproxima, né, dos sentimentos na psicologia. Né? Agora, da intuição, por exemplo, quando a gente, na abordagem junguiana que a gente faz dos sonhos, se utiliza muito da intuição, da imaginação. Entende? A própria imaginação ativa, ela desenvolve a intuição. Ela é um exercício da função da intuição. Entendeu? Então, na psicologia junguiana, na medida que a gente desenvolve essas técnicas, a gente vai estar desenvolvendo essas outras funções também. Entendi. Entendeu? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tende a ser mais do tipo sensação. Eu já mudei de função, eu era um tipo pensamento. Só que à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai tornando outras funções conscientes, né? Vai trabalhando. Então é como se tivesse girado, né? Agora eu sou uma pessoa do tipo sensação. Então a intuição é a minha função inferior. Né? No entanto, devido à prática da imaginação ativa, eu acho que já desenvolvi muito a intuição. Eu diria que a intuição, eu posso não ter ela, aliás, eu posso ter ela no meu inconsciente. No entanto, eu tenho ela como amiga. Em certas ocasiões, eu preciso da intuição, ela me vem como aliada, entende? Então a gente vai lidando com isso. É muito interessante porque eu tenho visto, eu estou, né, conversando com você, é muito interessante porque a gente vê uma, como eu posso dizer, uma dualidade, né, entre essa ciência convencional, que tem apenas leva em conta apenas esses dois aspectos iniciais, que eu perdi o nome, qual que é mesmo? Sensação e pensamento, isso. Né, esses dois aspectos, sensação e pensamento, enquanto a psicologia vai considerar os outros pontos. Então, o ser humano é extremamente subjetivo. Né? Então, talvez há uma necessidade de uma subjetividade maior nessa ciência que lida com o ser humano, ou melhor, com a psique humana dessa maneira. Exato. Então, e ainda tem, né, eu esqueci de falar, a introversão e a extroversão, que são as atitudes. Sim. Né? Então, assim, a nossa ciência, ela também é extrovertida. Por quê? Porque ela tende a voltar a sua atenção principalmente para o externo. Sim. Né? Então, o que é extroversão? É aquela atitude que a gente tem de dar mais valor para aquilo que é externo. Né? A pessoas, as outras pessoas, né? Os sentimentos dos outros, os objetos externos e tudo mais. Né? A pessoa extrovertida é assim. Ela não valoriza, ela tende a não valorizar o interno. Quanto mais pessoas o extrovertido tiver em torno de si, melhor. Ele se sente mais energizado, se sente mais confiante, né? Porque ele desconfia de si mesmo. Né? Então, assim... Olha, interessante esse ponto, hein? Eu não tinha pensado por esse lado. Eu não tinha entendido por esse lado até então. E o inverso também. Olha só. Entende? Olha só que interessante, né? Aquela pessoa que é extrovertida, ela tem uma introversão inconsciente, que é primitiva, que é infantil. É o que você falou, que o que fica no inconsciente é subdesenvolvido. É subdesenvolvido, exato. E o introvertido, aquela pessoa que é introvertida, ela tem uma extroversão inconsciente, também subdesenvolvida. Né? Agora, é preciso a gente diferenciar introversão de timidez. A timidez envolve uma baixa autoestima. E o introvertido, que não tem timidez, ele não tem baixa autoestima. Se é para ele dar uma palestra, se é para ele falar, eu sou introvertido.
né? E tô aqui falando, né? Ah, você se considera introvertido? Sim, eu sou introvertido, assim, tendo a ser mais introvertido. E assim, o que ocorre? O introvertido, geralmente, ele gosta de estar mais com ele mesmo. Não que ele dispense as outras pessoas, né? Mas ele se sente mais à vontade estando com ele mesmo. Ou com poucas pessoas. Se o introvertido ficar numa multidão, ele gasta a energia dele, se sente cansado em 1 hora. E aí ele vai para casa, deita ali, fica sozinho, ele se energiza novamente. O extrovertido não, se ele tá lá, ele já tá bem. Né? Agora, se ele fica sozinho, se o extrovertido fica sozinho, principalmente se é muito extrovertido, a pessoa, ela começa a pensar, começa a vir alguma coisa para ela assim, né, internamente, ela não se sente à vontade, ela quer procurar alguma coisa, ela quer fugir daquilo. Eu acho muito interessante isso que você está falando, porque eu comentei com a minha esposa algumas vezes, quem é meu aluno vai achar muito estranho eu estar falando isso, mas assim, eu me considero extremamente introvertido, sendo que eu falo em público o tempo todo, faço um monte de coisa o tempo todo. Você não tem timidez. Olha só que interessante, eu não tinha parado para pensar por esse lado. E eu costumo falar para minha esposa, é interessante que eu tenho muito mais facilidade em falar, aí você me explica isso, né, pra ver. Então, mas eu tenho muito mais facilidade de falar com um público, eu sinto isso, que eu tenho mais facilidade em conversar com um público grande do que conversar com uma pessoa. Agora eu tô me aventurando aqui fazendo podcast, conversando, né, frente a frente com pessoas, né, sozinho, mas sinto que eu tenho mais facilidade de conversar com o público do que conversar frente a frente com alguém. Então eu não sei onde eu estou aí nesse ponto. É muito interessante isso. Talvez você tenha desenvolvido um lado introvertido, porque ninguém é puramente extrovertido e nem puramente introvertido. Por exemplo, agora eu vou dar uma ilustração aqui de um sonho de extroversão. Eu tô aproveitando o Charles fazendo uma sessão gratuita de terapia. Tô brincando, Charles. Não. Então, por exemplo, uma amiga minha, ela tinha um sonho aonde ela acordava às 3 horas da manhã, engasgada, com uma tampa de panela. Nossa! Né? Assim, olha, eu já vi engasgar com muita coisa. Dela. Com tampa de panela é a primeira vez. Não, mas era o pesadelo dela. Sim. É como se ela tentasse engolir no sonho tampas de panela. Né? E aí ela não conseguia dormir já fazia muitos meses. Né? Dormia assim, bem, né? Ela sempre ficava cansada. Ela procurou médico, procurou neurologista, o que é isso e tal, e fez tratamentos, mas não adiantava, os pesadelos continuavam, né? E ela não dava cabo disso, até que alguém sugeriu ela ir num psicólogo. Né? E aí lá ela teve o sonho dela analisado e ela percebeu que ela tinha muita dificuldade em dizer não para as pessoas. Né? Ela tinha dificuldade em colocar limites. Às vezes ela estava com uma consulta médica marcada, né? Chegava uma pessoa, ela não conseguia dizer para a pessoa, eu tenho consulta, infelizmente, e tal, né? Coisa que é normal. E ela não conseguia fazer isso. Né? Ela se desconsiderava completamente. Quer dizer, a extroversão dela era exacerbada, né? Era muito intensa. E o sonho dela tentava jogar ela para a introversão, para equilibrar, né, esse lado dela. Por quê? Porque as pessoas comuns, elas tendem a ser mais de um tipo do que do outro, mas elas têm certo grau ou de introversão ou de extroversão. Entendeu? Consciente, né? Então aí ela teve isso interpretado, ela passou a integrar esse não na vida dela, ter coragem de dizer não, e os pesadelos pararam. Entendeu? Olha. É uma coisa muito interessante. Então esse engasgo aí, essa coisa engasgada que ela tava, é esse não que ela precisava falar em algumas situações. Quer dizer, ao invés de tapar a boca das pessoas, né, quer dizer, a boca da panela, a tampa. Ela engolia a tampa. Olha, eu não tinha parado para pensar nisso. Então a tampa da panela teve um significado, sim, né? Sim. Em vez dela tampar aquilo que estava fora, ela estava engolindo isso. Estava engolindo isso. Que era, né, mais saudável mentalmente para ela dizer não em algumas situações. Sim, claro. Então aí fica a dica aí, gente. Gente, vocês estão vendo quanta coisa nova a gente está aprendendo aqui só nessa conversa.
Deixa aí nos comentários, a gente tá falando, olha só, imaginação ativa, muitos termos novos aí, hein? Acho que não é tão comum, né? Coisas tão comuns. Então, imaginação ativa, inconsciente. Comenta aí quantas coisas você já aprendeu só nesse meio tempo de conversa. Né? Tem muita coisa aqui que a gente ainda vai aprender. A conversa tá muito boa, muito interessante. Psicologia é sempre maravilhoso. E a gente vai dar um breve intervalo agora, tá certo, gente? Fica com a gente, assiste o nosso intervalo aí, já anota aí, né, o contato do Charles. Quem quiser entrar em contato, vê a rede social dele lá depois, vai aparecer aí. Entre em contato também com o Instagram da VCB e daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí.